advogado de milico golpista se enrola todo, dá uma resposta estapafúrdia, é pego na mentira, vira chacota e consegue tomar um esculacho até do Demétrio Magnoli. Espia. Por que seu cliente estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes? Essa expressão monitoramento, eu peço que seja desconsiderada. Ela é um tanto quanto mal interpretada, fica de um jeito maldoso. Não deveríamos estar dizendo monitoramento, deveríamos estar dizendo um acompanhamento, repito, através de fontes, de análise de conjuntura, de resumos informativos, nada de ilícito, nada de ilegal. Eu só não entendi, não vamos usar monitoramento, vamos usar acompanhamento. Por que ele fazia acompanhamento do Alexandre de Moraes se ele não fazia segurança do Alexandre de Moraes? E mais, por que usavam codinome? Porque, segundo a PGR, o Mauro Cid pergunta para ele, onde está a professora? Aí ele responde, a professora foi para uma escola em São Paulo e deve voltar para o início do ano letivo, ou seja, usa um codinome, uma linguagem um pouco disfarçada. Então a pergunta objetivamente é, por que ele fazia esse acompanhamento, já que ele não era segurança do Alexandre de Moraes, e por que em algumas mensagens usam codinomes, dando a sensação para nós que estamos fora ali do contexto, de que eles estão disfarçando o que eles estão exatamente fazendo. De certa forma, por uma brincadeira infeliz, inapropriada, indevida, aconteceu. Então, não tem, além de pedir desculpa por ter dado o apelido, eventualmente não ter gostado, não fugir disso. Agora, repito, se o Mauro Cid disser que a informação solicitada por professor não for o ministro Alexandre, a Câmara deu uma resposta errada. Eu acho que, tudo bem, é papel do advogado fazer isso, mas é preciso que exista alguma clareza sobre alguma coisa. A pergunta do Otávio Guedes não foi respondida. A questão é, não fazia parte das atividades funcionais do seu cliente fazer monitoramento, ou se você quiser a palavra acompanhamento, de ministro do Supremo. Você citou jornalistas, ele não era jornalista até onde eu sei. E, de fato, para que o presidente Bolsonaro pudesse se encontrar com um ministro do Supremo, não seria necessário fazer um acompanhamento por parte de um militar do deslocamento do ministro do Supremo. Existem canais institucionais bem estabelecidos. Se eu quiser conversar com o ministro do Supremo, até mesmo eu, que não tenho nenhuma importância, sei contatá-los por meios institucionais. Então, a pergunta é muito simples. Por que motivo o seu cliente fazia acompanhamento ou monitoramento daquele ministro indicado como alvo de uma operação golpista, que você pode chamar de punhal verde e amarelo, azul e branco, ou de qualquer nome, mas uma operação golpista? Por que motivo o seu cliente faria isso? Ele fazia isso sob ordens do assessor especial do presidente, do ajudante de ordens do presidente, portanto, sob ordens do presidente da República. Vamos lá. Eu não disse que a imprensa faz isso, eu disse que a imprensa ajuda a alimentar essas fontes abertas. E com relação ao acompanhamento, sim, era feito a pedido do CID para que essas agendas fossem organizadas. É bem verdade, como você disse, que a gente pode ligar agora no gabinete de um ministro e perguntar se ele está na casa para despachar o liminar. A própria assessoria vai dizer, não, hoje ele está em sessão. Não, hoje ele está em São Paulo, está em outro lugar, foi para o lançamento. A depender de quem atende o telefone, a gente vai ter uma informação. Necessário que se explique. Não é um privilégio do ministro Alexandre de Moraes ter sido acompanhado e participar de um ajuste de agenda. Assim que o CID pedia ao Câmara para que soubesse onde estava uma pessoa, onde estava outra, o Câmara informava. Se o CID usava essa informação para outra finalidade... Mas ele queria... o Bolsonaro queria ter uma reunião com o Moraes para falar o quê? Ele queria justamente dizer o que aconteceu na casa do Ciro e que iria para os Estados Unidos. E que estava tudo bem entre eles. Agora, essa agenda não era uma agenda oficial. Nem para o presidente Bolsonaro, ex-presidente, quanto para o ministro. Então, realmente, fica uma coisa... Ele queria informar pessoalmente o ministro do Supremo que ele iria... Exatamente. Assim como fez com diversas outras autoridades. Então, não é um privilégio, repito, de um acompanhamento para ajuste de agenda do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi feito com diversas autoridades. Posso falar? Espero que eu tenha explicado agora, Demétrio, mas se não estiver claro, eu estou à disposição para esclarecer isso até... Não está claro. Não está claro, doutor, porque se eu quiser, eu, que não sou autoridade nenhuma, não fui presidente de nada, não sou nada, se eu quiser me encontrar com o ministro do Supremo, desde que o ministro aceite se encontrar comigo, eu não terei dificuldade em entrar em contato com ele. Faço isso hoje. Já fiz isso com o ministro do Supremo sem nenhuma dificuldade. Então, a mobilização de um dispositivo militar para marcar um encontro pessoal com o ministro do Supremo é a história mais fantástica de defesa judicial que eu já ouvi. Qual dispositivo militar, Demétrio, foi utilizado? O seu cliente e o Mauro Cid. Isso é um dispositivo militar? Eles eram os... Não, para mim não é um dispositivo civil. Você chamaria de dispositivo civil. Se eles fossem civis, assim o fariam, mas a história deles faz com que eles estivessem vindo. Mas é preciso toda essa bagunça para se encontrar com
o ministro do Supremo? E olha só, É queria uma trazer... confusão, 2 intermediários, doutor, vamos e convenhamos, 2 intermediários, monitorar onde está o ministro do Supremo para marcar um encontro. Por que vocês não usam o e-mail, o WhatsApp? Não, e eles usam o WhatsApp, porque o doutor teve acesso, eu vou trazer aqui um trecho de uma troca de mensagens no 7 de dezembro de 22, quando o Mauro Cid e o Marcelo Câmara trocaram mensagens pelo WhatsApp sobre o paradeiro do ministro. Às 14h27, dando aqui o horário exato para o nosso assinante, o Cid perguntou se não havia, abre aspas, nada adicional, fecha aspas, ao que o Câmara respondeu, aspas, ainda não. Às 19h27, o Cid complementou nada, sendo respondido às 20h16, com ele vai ficar em Brasília. Então eles sabiam que ele estava em Brasília, assim, não só ele ia lá, ele queria encontrar com o ministro que ia ficar em Brasília, mas o ministro estava em Brasília, eles sabiam. Então, qual a dificuldade? Também não consigo entender, doutor, por que não conseguiu marcar pela via institucional esse encontro para avisar o ministro Moraes que o presidente Bolsonaro queria ir para os Estados Unidos, avisar o ministro. Eles não tinham relação, por que ele ia lá avisar também? Eles não tinham, todo mundo sabia, né, que eles não tinham uma boa relação.